Glória a Deus, amém. Todo mundo pronto para receber a boa palavra de Deus? Amém? Para quem não me conhece pessoalmente, eu sou o Glefson, eu e Jó estamos a liderar os jovens e os adolescentes dessa igreja. Então, tem sido um prazer servir aqui nessa igreja, tem sido um prazer estar com vocês aqui, amém? Nesse tempo. Mas vamos lá, tem coisas que o Senhor deseja tratar conosco essa noite. E eu quero que você fique bem atento, olhos atentos, ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar. A Ana já começou aqui a orar, já dando uns spoilers daquilo que a gente vai falar hoje à noite. Ela falou sobre escamas caindo dos olhos, amém? Obras do diabo sendo desfeitas. E eu creio que existe uma palavra, existe uma orientação essa noite para que coisas sejam desfeitas mesmo. E se você absorver essa palavra, tenha certeza, meu querido, uma palavra só. Uma palavra que você absorve, que faz ser rema no seu coração, que deixa fluir para dentro. Essa palavra pode mudar completamente a tua vida. Pode mudar completamente o rumo da tua história. Ah, Gleison, mas essa é uma noite comum, uma quarta-feira qualquer. Não é comum. Quando o povo de Deus se reúne com o propósito de ouvir e aprender da sua palavra, nunca é comum, nunca é natural. Você pode celebrar sempre essa palavra, porque ela muda vidas, ela muda o curso das histórias. Amém? E eu queria que você começasse hoje prestando bastante atenção, porque o assunto que nós vamos falar é sobre influências. E esse assunto ele requer muita atenção, porque nós estamos o tempo todo cercados por muitas influências. A palavra vai dizer lá em Tiago que existe o conhecimento que é do céu, existe o conhecimento que é terreno e existe o conhecimento que ele é diabólico. E todas essas três coisas vão tentar influenciar a nossa vida. E graças a Deus por Jesus Cristo, que veio e nos alcançou no nosso nível, para dizer, ei, eu estou cuidando de você. Eu tenho uma palavra para você. Você não precisa estar em trevas como o mundo está. Você não precisa ser pego de surpresa como o mundo é pego de surpresa. Não, você está na luz. Uma vez seus olhos foram iluminados pelo conhecimento de Jesus Cristo. Cristo veio e te deu a capacidade de ter a sua própria mente. A palavra vai dizer, vocês têm a mente de Cristo. Ei, pense comigo, se você tem a mente de Cristo, você pode pensar igualmente Cristo pensa. Você pode praticar as mesmas atitudes que Cristo pensa. E você pode estar inserido em ambientes e ter a mesma mentalidade que Jesus tinha para lidar com toda e qualquer situação. Porque em todo lugar que você estiver, vão existir influências tentando captar o teu coração. Tentando captar a tua vida. No nosso coração existe uma posição, e essa posição só pertence a Jesus Cristo. Existe um trono no nosso coração, e só quem pode sentar nesse trono é o Senhor Jesus. Mas muitas coisas, muitos lugares e muitas oportunidades vão tentar tomar esse lugar. Vão tentar sentar aí. Vão tentar tomar posse da sua mente e ditar as regras da sua vida. Mas hoje à noite, diga comigo, as regras da minha vida são determinadas pelo Senhor Jesus. Jesus já ganhou o meu coração. Quem chegar agora, chegou atrasado. Ei, chegou atrasado, porque a informação já está bem implantada no meu coração. Eu sou dele e ele é meu. Amém? Eu quero começar aqui a te provocar um pouco. Eu quero que você pense sobre essa frase que eu vou ler. E diga se você concorda ou não. Certo? Você pode falar se você quiser, senão você só vai pensar se você concorda ou não com essa frase. A frase é: você nunca vai chegar a lugar algum se não sair da sua zona de conforto. A vida é o que acontece fora da sua zona de conforto. As pessoas mudam, ciclos da vida se encerram e coisas novas acontecem. É uma frase que você pode pensar, não tem nada de errado com essa frase. Se ela for tirada do contexto pelas quais eu a ouvi, não tem nada demais, está tudo bem. Sair da zona de conforto, se desafiar, muito bom, não é? Porém, eu escutei essa frase, saindo de um seriado no qual eu estava assistindo, e um jovem que estava começando sua vida na vida de traficante. E ele dizia que ele estava vendendo drogas, mas ele ainda não tinha consumido essas drogas. E ele estava querendo experimentar coisas novas na vida dele. E ele disse exatamente essa frase. E o Espírito Santo falou comigo na mesma hora. Porque ele disse, está vendo como uma coisa com aparência boa, ela pode ser muito errada. Depende da influência pelo qual você está se submetendo.
Querido, muitas vezes nós vamos escutar coisas que parecem boas. E até que são boas, se você olhar só para o texto. Mas quando você olha para o contexto, nós temos um problema grave. Assim são, por exemplo, os convites do diabo. Ei, aproveita a vida. Não tem nada demais com isso. Não tem problema nenhum. Olha, o diabo usou a palavra até contra Jesus. A palavra não diz, aos seus anjos dar a ordem ao teu respeito para te guardarem? A Bíblia. Versículo bíblico, Jesus foi... Por que Jesus não aceitou o texto? Porque o diabo tirou o texto do contexto. E texto fora do contexto é o quê? Pretexto. O mundo vai tentar te influenciar, usando as palavras mais bonitas que ele conseguir. Até mesmo dentro da igreja, vamos ter pregações mal intencionadas. Não estou falando dessa igreja aqui, glória a Deus pela igreja que nós temos, uma igreja saudável. Mas existe um cuidado, inclusive na liderança dessa igreja, com o que você ouve de outras igrejas e de outras pregações. Eu não sei se você já parou para prestar atenção nisso, mas existe um cuidado. Porque nós já estamos há muito tempo vendo pessoas boas, cheias do Espírito Santo, virem, permanecerem, mas chega um tempo que começam a se enviesar por outras linhas, por outras doutrinas que confortam muito mais o coração do que falam sobre Cristo e te desafiam. E é por isso que eu quero hoje fazer você parar e pensar, quais são os ambientes aos quais eu estou submisso? Ou quais são as pessoas que os meus ouvidos estão dando atenção? Muitas vezes nós escutamos músicas, nós assistimos a filmes, assistimos a séries, vamos a teatros. Nós seguimos visões políticos, gostamos de determinado jornal, somos seguidores de vários influencers nas nossas redes sociais, gostamos de seguir e modelar determinadas pessoas. Mas você sabe qual é a intenção? Você sabe qual é o espírito que está por trás dessa pessoa? Existe um dom dos 9 dons do Espírito Santo, chamado discernimento de espíritos. E esse dom ele está disponível para a igreja, a nível elementar, primeiramente. Porque quem é que consegue perceber as coisas espirituais? As pessoas que nasceram do Espírito. Só essas pessoas conseguem discernir as coisas espirituais, espiritualmente. E nós precisamos começar a ter bastante atenção. Quem são as pessoas que estão influenciando a minha vida? Quem são as pessoas que estão indicando os caminhos? Quem são os meus conselheiros? Jesus disse, é melhor que eu vá para que venha outro semelhante a mim. Esse vai ser quem? O Espírito Santo, o Consolador. Por que é que eu vou escutar conselhos alheios sem antes escutar primeiramente o conselho do Espírito Santo? Sem antes, ao menos, dobrar os meus joelhos em oração e perguntar, Senhor, essa é a sua vontade? 1 minuto sequer para perguntar, Senhor, é isso mesmo que você quer que eu faça? Essa amizade, Senhor, essa amizade é verdadeira, eu devo mesmo confiar nessa pessoa, ou essa pessoa é um traidor, essa pessoa que pode me causar algum dano? A que ponto eu devo dar liberdade? Até onde eu devo chegar? Nós estamos no mundo, queridos, assim disse o Senhor Jesus, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Ou seja, vocês estão aqui, mas vocês não vão se misturar com isso aqui. Porque sal e luz vêm para fazer um efeito oposto ao que é do mundo. Você, como crente, foi desafiado, foi chamado, na verdade, para desafiar o pecado, para desafiar o mundo. Você tem que mostrar no estilo de vida que as pessoas vão se sentir, meu Deus, algo nele confronta algo que está em mim de errado. E para isso, em nome de Jesus, querido, passa a confiar na influência do Espírito Santo sobre a sua vida. Não confiem em qualquer coisa de primeira. Seja cauteloso. Ao entrar na água, primeiro veja a temperatura dela, né? Primeiro veja a profundidade. Eu sei que vocês estão lembrando. Primeiro avalie a profundidade dessa água. Será que tem um perigo?
Será que não tinha nenhuma placa aqui dizendo que havia perigo de tubarões, havia perigo de pedras afiadas ou de objetos cortantes? Onde eu estou entrando? Não deixe você chegar no meio da situação para ligar para os bombeiros desesperado, para ligar para o pastor desesperado. Pastor, estou me afogando. O pastor estava lá na beira dando conselho faz tempo. Não entre, não entre. Ele vai tentar, ele vai buscar uma forma de te ajudar. Mas presta atenção. Eu não estou aqui falando, quando eu falo de amizades e mais influências, mais amizades, não estou falando que um crente pode estar sujeito a mal olhado. Muitas vezes nós temos esse temor, nossa, botaram um mal olhado em mim, botaram um dedo podre. Eu sei, tem uns pensamentos religiosos que nos sondam ainda. Acontece alguma coisa, nossa, eu devo ter cometido algum pecado, eu devo estar em pecado para isso estar acontecendo. Acho que enterraram uma cabeça de bode lá na... Como diz na Paraíba, né? Enterraram uma cabeça de bode, eu vou achar desenterrar essa miséria. E a palavra diz que nenhuma seta do diabo é capaz de atingir a tua tenda. Nenhuma arma forjada do diabo é capaz de nos atingir. Amém? Mas às vezes, querido, nós temos coisas tão preciosas que estão sendo lançadas a qualquer pessoa. Jesus disse não lançai pérolas a quem? Aos porcos. Ou seja, não pegue aquilo que você tem de mais precioso, de mais valor, e deposite em qualquer lugar. Sabe, porque às vezes os planos ainda não estão muito bem consolidados. Às vezes ainda as coisas estão se estruturando, ganhando forma. E eu percebi que muitas vezes na minha vida, quando sonhos e projetos que ainda estavam na etapa inicial da minha vida não estavam tão consolidados, parece que quando eu compartilhava com certas pessoas, aquilo tinha uma tendência ou a não acontecer ou a ser muito dificultoso. Porque palavras têm poder, e não é só a palavra do crente que tem poder não, sabia disso? O Senhor colocou na vida do homem o poder da vida e a morte na língua. Então, às vezes, você consegue falar seus planos para uma pessoa e aquela pessoa na sua frente diz, nossa, vai ser massa demais, vai ser muito bom. Quando sai da sua presença, diz, isso é um doido. Está vendo que isso não vai dar certo? E, às vezes, as pessoas ainda têm a audácia de dizer na sua cara, você não tem capacidade para isso não, tu não vai dar certo para isso não. E você lá, entregando as tuas pérolas aos porcos, a pessoas que não valorizam. E aí é nesse caso que nós precisamos ter amizade primeiro com o Espírito Santo, antes de qualquer outra pessoa, porque só o Espírito Santo vai dizer, ei, compartilhe isso com ninguém não. Vamos seguir aqui só nós dois nesse projeto. Vai chegar o momento de você compartilhar. Vai chegar o momento de primeiramente você compartilhar com a sua família, depois com a sua liderança, depois com os irmãos próximos, depois as coisas vão avançando, ganhando proporção. Mas, ei, calma teu coração. Até para você não se afobar, até para você não se decepcionar, até para depois não ser motivo de escândalo e as pessoas chegarem, e aí, cadê teu Deus, cadê teu projeto bom? Aprenda a ter um discernimento de espíritos, isso só vem com a amizade preciosa do Espírito Santo. E depois você vai perceber, você já percebeu, depois de um tempo de crente, às vezes nas primeiras semanas isso já acontece. Eu sei falar sobre isso, mas não é bem a experiência que eu queria passar. Mas eu imagino alguém que se converte depois de lá, já na sua juventude, e já está acostumado a muita coisa. Já está acostumado a muito ambiente. E de repente a pessoa tem uma conversão verdadeira e já não quer mais. Mas ela, por alguma razão, foi naquele ambiente. E quando chega lá, começa a sentir tipo uma azia, só que não é físico, é uma coisa... Não é. É porque eu penso que só acontece comigo, vai que, coisa da minha cabeça. Mas não é. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo começando a tentar expressar em nós ainda uma comunhão que não temos, porque ele não consegue falar claramente para nós e começa a nos incomodar. Se você for um pouco mais experiente na palavra, você vai dizer, ei, gente... Tá boa aqui esse papo, eu vou ali só orar um pouquinho, um segundo, e você começa a receber claramente instruções para não ir, não fazer, ou para fazer,
ou para abandonar. O Espírito Santo está disponível para nos ajudar. Existem coisas que eu só aprendi porque eu desobedeci. O contrário de Jesus Cristo, que aprendeu e foi aperfeiçoado pela obediência, né? Mas eu aprendi em coisas porque eu desobedeci. E eu vou contar essas experiências que talvez te ajudem. Direção do Espírito Santo. Vinha do colégio, certa vez, meio-dia. Um sol maravilhoso em Campina Grande, 30 e tantos graus. Eu vinha a pé, para quem conhece lá, do bairro da Prata, para meu bairro da Palmeira. 25 minutos de caminhada, mais ou menos. Tinha acabado de ganhar um telemóvel. 2009. Já faz um tempinho. Eita. Aquele tempo foi o primeiro telemóvel que eu vi na minha vida que tinha touch, né? Era um LG. Eu lembro como hoje, vermelho e preto, cor do Campinense. Maravilhoso, uma benção. Eu vim até com um lapisinho para você, né? Maravilhoso. Um fone de ouvido. E o fone de ouvido foi o prejuízo, foi aí que começou. Quem conhece bem, né? Aqueles bairros ali, para você andar a pé com essas coisas, você tem que ter um bocado de cautela, né? Mas eu estava empolgado. Então, ao voltar da escola, joguei os fones de ouvido. Oxe, vou escutando música hoje para casa. Bom demais. Tá. Não andei 100 metros. Primeiro aviso. E o aviso era basicamente assim: para que tu tá com esses fones de ouvido? Aí você pode pensar, não, qualquer pessoa que mora numa cidade perigosa vai sentir isso no coração. Pois bem. Tá bom. Para que eu tô andando com esse fone de ouvido, mas vou continuar assim mesmo. É um dia muito especial. Vamos seguir. Segui, ando mais ou menos uns 500 metros. Aí chega naquela zona de conflito, uma zona perigosa, por trás do muro do cemitério. Muitas coisas acontecem. Segundo aviso. Uma mulher varrendo a calçada e eu já com aquele negócio na minha mente. Alguma coisa não está certa, uma friezinha. E aí, segundo aviso, tinha 2 caminhos, 2 possibilidades. Um caminho era, assim, 10 minutos mais longo, mas era possível. E assim, vai por ali hoje? Eu digo que nada, é mais longe, não vou. Continuo. Aí, terceiro aviso, a mulher varrendo na calçada. Nada a ver. E eu disse, se essa mulher me parasse agora e dissesse, meu filho, cuidado, viu, que aqui tá cheio de bandido, essas coisas, eu ia guardar o celular e ia pelo outro lado. Só que eu fiquei esperando que a mulher viesse e falasse alguma coisa. E a mulher olhou para a minha cara e nunca falou nada. Que estranho. Eu queria que a mulher parasse de varrer a rua, viesse me abordar. É o quê? A profeta da vassoura, o que era isso que eu estava esperando? E não, seguiu. Aí chegou na zona do perigo. Vinham dois rapazes, né? Descendo na rua, 2 meliantes, né? Como dizia Zé Cláudio. Zé Cláudio é um jornalista lá, criminal. Aí, vinha 2 meliantes, né? Só que eu não sabia até agora. Quarto aviso. E se aqueles rapazes ali, que até agora não tinha nada demais com eles, se eles viessem te assaltar? Eu disse, era mesmo, né? E eu não reagia. Eu não tomava uma atitude contrária. Eu nunca guardei o fone. Eu nunca fui para o outro lado. Eu nunca peguei outra rua. Eu nunca nem parei para pedir uma água à mulher da vassoura varrendo a calçada. Nada, não fiz nada. Só continuei. Pura desobediência ou falta de sensibilidade. E foi assim. Chegaram, apertaram a minha mão, o maior, o grandão. Apertou a minha mão e ele nunca mais soltou minha mão. Eu sinto ela aqui até hoje, tô brincando. Apertou minha mão e eu com fone, né? Ele mandando eu tirar o fone. Eu disse, opa. Já tentando tirar a mão e nada de tentar tirar a mão. Eu disse, isso é o quê? A primeira pergunta, né? De quem já sabe que vai perder, né? Isso aí é o quê? Eu disse, é um celular. Deixa eu ver aí. Pronto. Aí já era caminho. E aí, basicamente, para a gente finalizar esse assunto, ele pegou o celular, disse, é massa, pode ir embora. Eu disse, então, aí foi o meu erro. Ela perguntou se foi do Jeremias ou se foi do Monte Santo. Eu não sabia qual era o bairro dos caras, né? Por isso que foi o problema. Porque eles perguntaram, tu é da onde? Eu disse, minha chance. Que se eu acertasse o bairro, eu estava salvo. Mas não teve jeito, não. Eu disse 3 bairros e não acertei o deles.
Eu disse Jeremias, eu disse Palmeiras, e eu disse outro lá, e não acertei, que eles eram do Monte Santo. Depois eu descobri. Enfim, levaram. E eu fiquei, meu Deus. E só depois cai a ficha, né? Meu Deus, o Senhor estava falando comigo o tempo todo. E eu não prestei atenção. Gente, às vezes nós nos questionamos sobre problemas muito mais sérios. Sobre morte, sobre doenças. Nós nos questionamos por que isso está acontecendo. E o Senhor o tempo todo nos dando direções, nos avisando. O Espírito Santo nos dizendo para onde ir. Porque esse plano não deu certo. Mas eu estava com tanta expectativa nele. Até foi o Senhor mesmo que falou para mim. Mas não aconteceu, pelo menos para agora, ou isso foi adiado. E nós não percebemos o porquê. E hoje eu quero não só te levantar um alerta, mas eu quero te ajudar. Amém? A abordar essa situação toda. Como eu lido melhor com as influências na minha vida, no meu dia a dia. Para que eu seja um cristão mais bem-sucedido. Para que eu seja mais assertivo nas minhas coisas. Abre a tua Bíblia, por favor. Em João, no capítulo 15. No versículo 7 diz assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Simples assim. Nós encontramos aqui duas condicionais. A primeira é, se estiverdes em mim. Essa parte a gente já absorveu mais facilmente, porque é a parte de aceitação do Senhor Jesus Cristo. Eu aceito o Senhor Jesus, eu estou incluso no corpo de Cristo. Faço parte. Vários direitos são habilitados à minha vida por causa disso. Saúde, cura, libertação, prosperidade. Todas essas coisas já vêm no pacote de Jesus Cristo. Mas existem planos, projetos, sonhos, coisas que nós precisamos praticar e queremos nos desenvolver. E é a parte do tudo que eu quiser. E essa parte de tudo que eu quiser é se as minhas palavras estiveres em vós. Porque é muito fácil aceitar Jesus e passar a receber dos benefícios. A parte difícil é deixar que as palavras dele tomem controle da nossa vida. Quem ama Jesus Cristo? Amém? Mas Jesus diz, aquele que me ama, obedece, pratica os meus mandamentos. É tempo de avaliarmos. Será que eu amo a Jesus? João também vai dizer, como que eu digo que amo a Deus se eu não amo a pessoa que está do meu lado? É incoerência, não é? Então nós devemos deixar que as palavras de Jesus ganhem lugar em nós. Sabe, muitas coisas dentro de nós precisam ser removidas, desconstruídas, para que a palavra de Jesus ganhe espaço. Nós temos muitas coisas que já estão presetadas na nossa mente, que já foram configuradas desde o dia que nós nascemos, fomos crescendo, influências quando criança, adolescente, escola, amigos, rua, família, sociedade, cultura, filmes, músicas. Muitas coisas influenciaram a nossa vida e determinaram muitas coisas pelas formas das quais nós pensamos. E é preciso que eu me renda, sabe? Que eu me renda ao Espírito Santo para dizer humildemente, Espírito Santo, ganhe lugar, ganhe espaço, habite ricamente em mim. A palavra vai dizer, enchei-vos, não vos embriagais com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Esse encher significa completar plenamente, superabundar, transbordar. Eu preciso dar lugar ao Espírito Santo para que ele, ao me transbordar, expulse muitas coisas. Eu não sei se vocês já viram um exemplo de alguém que pega um copo de água. Eu não vou fazer aqui, né? Senão vai dar um problema por carpete. Mas joga terra, lama dentro. Mistura. Você imagina como fica toda a água toda esfarelada, cheia de partículas de terra, de esgoto. Dá para você ir tirando assim, pedaço em pedaço. Tu podia passar a tua vida tentando, era capaz de tu esvaziar o copo. E ainda ficar sujeira dentro. Mas quando eu pego uma quantidade considerada e começo a derramar,
encher. Aquilo vai chegar ao ponto de expulsar todas as impurezas que estão, por causa da renovação da palavra. E é exatamente disso que nós precisamos, renovar a nossa mente pela palavra. Renovar a nossa mente pelo conhecimento da palavra, pelo Espírito Santo, pela direção do Espírito. Ter a nossa principal amizade como sendo a dele e nenhuma outra influência. E eu vou estar blindado para ir ao mundo. Para ir à segunda-feira, à terça, onde realmente os problemas acontecem. E eu vou estar seguro, blindado, porque eu tenho uma camada poderosa, a palavra que habita em mim, revestidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos disso com urgência. Glefson, como é que eu faço isso então? Você precisa trocar coisas na sua vida pela palavra, pela oração. Simples. Não tem, pensei que era uma dica secreta. Não, gente, oração, leitura, se submeta à palavra. Faça dela a coisa mais preciosa da sua vida. Quantos aqui leem a Bíblia no tempo que tem, extra? O tempo extra que tem? Esse é o problema, mano. Porque nós consideramos a Bíblia um tempo extra. Eu não estou dizendo exatamente que você respondeu a essa pergunta. É uma coisa que a gente responde assim às vezes. Mas nós consideramos a palavra um extra. Não, a palavra é prioridade. Enquanto eu disser, se sobrar meia hora, eu vou ler a Bíblia, esquece. A palavra não está sendo prioridade. É o contrário. Eu vou estabelecer um tempo prioritário para a palavra. Isso é que muda. Trocar do extra para o prioritário é essencial. Amém? Prioridade pela palavra. Glefson, eu não tenho tempo, acordo mais cedo. Dê seu jeito. Eu não estou conversando com crianças aqui. Ei, dê seu jeito, se resolva. Eu quero mesmo te desafiar hoje, não quero expor ninguém, é claro, mas só pense, quantas vezes você já leu a Bíblia na sua vida? E essa pergunta é só para quem tem mais um ano de crente. Para quem tem menos de um, vou aliviar para você. Fica tranquilo, vai chegar a tua hora. Quem já leu a Bíblia inteira, pelo menos uma vez? Não responda. Eu não vou começar nem de duas, nem de três. Vou começar só de uma. Quem já leu o Novo Testamento completo, então? Boa. Quem já leu pelo menos as cartas de Paulo, que dizem diretamente a você, à igreja? Pesado, né? Se a gente parar para pensar. Mas tempo você tem. O que você não tem é prioridade. E eu vou te mostrar porque você tem tempo. Eu fiz uma pesquisa aqui e eu descobri hoje que a Bíblia ela tem cerca de 773 mil palavras. O número exato aqui é 693, mas dependendo da versão, né? Dependendo da versão pode ser mais ou ser menos. 773 mil palavras. Uau! Como que eu vou vencer isso? Uma palavra de cada vez. Sabe quantas pessoas, uma pessoa comum, sabe quantas palavras uma pessoa consegue ler por minuto? 300, não é 3 não, é 300, tá? Nossa, você tem essa capacidade toda, sim. E os leitores mais vorazes conseguem 500, 600 palavras por minuto, não é? Então isso dá uma capacidade poderosa a você. Se você começar a dividir essas 773 mil palavras pela tua capacidade de leitura, você vai ver que não é uma coisa tão assustadora assim. Sabe por quê? Se você dividir, fizer essa continha, você vai descobrir que você consegue ler a Bíblia em aproximadamente 43 horas. 43 horas, menos do que 2 dias, gente. Se você pegar fechado mesmo, você lê. E eu estou te dando 48 horas, que aí você pode fazer pausa para café, almoçar, dormir. Dá para dormir, pastor. Começar agora, dormir, né? Dormir 8 horas, 8 para tá, ainda vai em 52 horas mais ou menos, você fechou, tá lido. Para de postar, isso eu vou provocar mesmo.
Meta batida na academia. Começa a postar a palavra e dizer meta batida, Bíblia lida. Amém? Tá, vamos dividir isso, vamos quebrar isso, vamos deixar isso mais leve. Primeiro eu quero te mostrar que tu tem tempo. Sabe quantas horas tem a saga completa do Harry Potter? 20 horas. Ou seja, se você já assistiu todos os filmes de Harry Potter, você já dava para ter lido metade da Bíblia. Ok? Quantos gostam dos filmes da Marvel? Uau, Super-Homem não, Spider-Man e tal. Capitão América, eu sei. Você sabe, né? Conhece já? Eu sei que é da Marvel e que é da DC. E não conhece os personagens da Bíblia, amém. Os filmes da Marvel, aquela seleção completa, tem 48 horas. Dá para ler a Bíblia inteira e ainda sobra 5. A série Game of Thrones tem 70 horas. Dava para ler a Bíblia 1,5 vezes. E eu conheço gente que já assistiu várias vezes. A série Friends, levezinha, boa, você assistir. 86 horas. Dá para você ter lido a Bíblia 2 vezes. Só com o tempo de Friends. Mas o episódio é 20 minutos. Lê a Bíblia 20 minutos. Oh, daqui a pouco tu terminou. No mesmo tempo que você assistiria a série completa, você terminou de ler a Bíblia, querido. A série Grey's Anatomy, muito conhecida. Com certeza tem gente aqui que já maratonou e terminou. 3 vezes. Irmã, você está prestes a ter uma revelação poderosa. A série tem uma duração completa de 269 horas. Dá para ler a Bíblia 6 vezes, só com Grey's Anatomy. 18 vezes para você. Tá na conta, vai ter contabilidade disso. Ah, passa aqui, Ana. Serva boa e fiel. Mas quantas vezes tu leu a Bíblia? Estou fazendo uma balança aqui entre a Bíblia e Grey's Anatomy. Uma novela da Globo. Eita. Dura em média de 45 minutos um episódio. E a Globo determinou que agora o limite máximo é 155 capítulos. Pesquisei isso hoje, tá? Né? 116 horas uma novela. Dá para ler a Bíblia 2,5 vezes. Ah, Glefson, mas eu não gosto muito de cinema, essas tudo umas besteiras para mim. Gosto de campeonato brasileiro. Quem tem o seu time preferido e assiste os jogos? Eu pesquisei os jogos do Corinthians em 2022. Foram 50 jogos. Botando uma média de 105 minutos, né, por jogo. Uma média não, mas é o comum. Somando com intervalo. Isso dá 87 horas. Dava para ter lido a Bíblia 2 vezes também. Sem contar Champions League, que a gente gosta. Sem contar os campeonatos estadual e tudo. E chocante, o número da Netflix. A Netflix fez um levantamento do que seus usuários gastam em média 733 horas por ano com a plataforma. Dava para ler a Bíblia 15 vezes. Mais o Novo Testamento de brinde. Não gosto de filme, não gosto de série. Já viu aquele jogo Candy Crush? Diz que o perfil médio de uma pessoa que joga Candy Crush é uma mulher de 35 anos. É a pessoa mais comum que joga o jogo, tá? E gasta em média 38 minutos por dia. Com esses 38 minutos por dia, dava para ler a Bíblia. Cadê aqui? Em 68 dias. Com esse tempinho do jogo. O tempo médio que alguém gasta nas redes sociais, só com o Instagram, em média, levantamento global. E eu sei que tem gente que passa muito mais do que isso. 29 minutos. Eu achei um número muito razoável. 29 minutos só. Ok, vamos levar em consideração essa mentira do diabo, mas... 29 minutos por dia, dava para ler a Bíblia em 89 dias. Você tem tempo. Você não tem prioridades com aquilo que realmente importa. E se me importa tanto? Se a palavra é tudo que eu mais quero? Se a palavra é minha vida? Por que eu estou deixando essas influências
E quando eu estou sujeito a essas coisas, queridos, não é a Bíblia, não são versículos que estão me edificando. Não são palavras que estão me amando, que estão levantando o meu caráter. Não são coisas que estão dizendo quem eu sou em Cristo, o que eu posso na palavra, o que eu tenho. Não, são pessoas que estão dizendo coisas qualqueres, debaixo de influências que não fazemos ideias. Olha, eu vou terminar com isso. Tem outras coisas para falar, mas eu vou fechar aqui. Você precisa, para além do tempo que você está dedicando a essas coisas, você precisa prestar atenção nas influências que estão por trás dessas coisas. Quem já viu o filme Exorcista, de 1980 e tal? É um dos meus filmes preferidos. É um do meu filme preferido. Só que, depois eu descobri, e nunca mais assisti o filme depois disso, que o áudio deles, a trilha sonora, ganhou premiações incríveis, a trilha sonora daquele filme. E eu fazendo minhas pesquisas sobre mensagem subliminar há um tempo, eu gosto muito disso, eu descobri que eles fizeram uma mixagem no áudio de algumas cenas da menina na cama, quando ela está se exorcizando lá, se agitando no demônio lá. E tinha no áudio que estava por trás, de uma frequência muito baixa, som de relações sexuais homossexuais, som de porcos sendo degolados e som de enxames de abelhas. Esses 3 sons mixados, formando um áudio de fundo, passando para você a sensação de medo, de perigo, de proibição. Perigo grande. Um dos sons que mais assusta o ser humano, foi estudado, é o som de um enxame de abelhas. É desesperador. E outra coisa, animais sendo degolados mostram um dos sinais mais tremendos de desespero que existe. Esses sons mixados, tudo para te causar uma influência de medo, de pânico, e depois não sei porquê, estou me sentindo com medo. Não sei porquê eu estou mal, depressivo. Cara, olha para as coisas que tu está se influenciando. Pare de ouvir fulaninho, cicraninho do Instagram. Começa a ouvir Paulo, Pedro, Jesus. Para de ler qualquer coisa, para de ouvir qualquer música, cara. Tu vai, não sou contra a música secular, mas você conhece a intenção da música, do som que está sendo tocado? Qual era o sentimento? Porque você sabe, se a pessoa pegar um violão aqui e meter 3 notas, todo mundo fica molinho. Um sentimento mais melancólico, uma coisa mais... Ou então, se eu der umas notas mais abertas, você começa, opa, vou me animar. Tem alguma coisa alegre aqui. Tudo nesse mundo existe uma influência. Para quais influências eu estou dando lugar? Amém? Eu quero mesmo fazer você ficar pensativo hoje à noite. Se influencie pela palavra. Ame a igreja, ame a palavra. Ame seus líderes. Ame seus irmãos da igreja. Primeiramente, antes de qualquer outra pessoa. Primeiramente é os da igreja. Quer ter amizade? Procure na igreja. Eu falo isso para os adolescentes muitas vezes. Ei, seus amigos estão aqui. Os melhores amigos que eu fiz na minha vida foram pessoas da igreja. Amém? Fique debaixo dessa influência. Fique debaixo desse guarda-chuva e você vai ver. Você vai conseguir prosperar e avançar na sua vida. Corretamente, no tempo certo. Amém? Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua bondade. Obrigado, Senhor, porque você está aqui nesse lugar. Espírito Santo, muito obrigado pelo teu zelo. Muito obrigado porque você tem cuidado de nós. E essa palavra é uma demonstração clara que nós devemos estar atentos. Senhor Jesus, Espírito Santo, nos ajuda a perceber quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajuda a perceber as vozes que querem nos influenciar. Em nome de Jesus, nós declaramos toda a cilada do diabo caindo por terra. Coisas que estavam preparadas contra nós caindo por terra. Nos dá a capacidade, Espírito Santo, de ver,
de ouvir no reino espiritual. O discernimento para perceber isso sim vem de você, isso não. Eu não quero isso, porque isso não vem de Deus. Eu declaro essa noite, em nome de Jesus, as pessoas tendo revelações aqui. Revelações de espíritos malignos que tentam influenciá-las para o mal ou para desfazer os seus bons planos. Eu declaro caindo por terra em nome de Jesus. Visão aberta para ver. Senhor, nos intercepta, Senhor. Nos coloca no teu lugar de prioridade. Nos leva para o lugar da oração novamente, Senhor Jesus. Nós queremos novamente tempos especiais na sua presença. Amizade, comunhão, intimidade. Ajuda a tua igreja, Senhor, a despertar no meio de uma geração tão corrompida. No meio de tantas vozes, a tua palavra fala que no mundo nós temos muitas vozes. E nenhuma delas é sem significado. Mas nós queremos a tua voz. A tua voz quebrada no meio de todas as outras, como a voz de um trovão. A voz que nos resgata. Você pode ficar de pé, querido? Essa noite você vai tirar um tempo para entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para entregar a sua vida a uma amizade completa com o Espírito Santo, dizendo: Senhor, a minha prioridade é ter uma amizade com você. Se preciso for, peça perdão por negligência. Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, por uma negligência, onde não priorizamos a sua palavra, onde não damos espaço a você no nosso dia, onde muitas coisas tomam o seu lugar, mas nós dizemos essa noite, nós colocamos um ponto aqui. Hoje é uma noite de decisão, para estarmos na sua presença, Senhor, com alegria, do jeito que você habita em nós, que esse habitar seu seja expresso nas nossas vidas, que não estejamos displicentes, que não estejamos distraídos quando ouvirmos a sua voz, quando o Espírito Santo quiser se mover através de nós, que nós estejamos atentos, preparados, em prontidão para executar e fazer a sua vontade, Jesus. Eu declaro amizades que na verdade nem amizades verdadeiras são, indo embora. Se não forem para serem influenciadas pela palavra, se não desejarem ser influenciadas pela palavra agora, se afastem. Eu declaro novas amizades sendo geradas no meio do teu povo, amizades saudáveis, amizades fiéis, que vão se comprometer conosco, que vão nos ajudar a crescer. Eu declaro crescimento espiritual para o teu povo, Senhor Jesus. Eu declaro pessoas não caindo em ciladas, por não ouvir a sua voz. Eu declaro ouvidos abertos. Em uma atitude profética, coloque as suas mãos nos seus ouvidos. Ouvidos abertos, em nome de Jesus. Declare sobre você mesmo, ouvidos abertos. Coloque a mão sobre os seus olhos. Diga: olhos abertos. Aleluia, ouvidos abertos e olhos abertos, para ver, Senhor, a sua vontade, para seguir a sua vontade. Coloque a mão sobre a sua mente, sobre a sua cabeça e diga: a mente de Cristo habita em mim. Eu posso pensar como Jesus pensa. Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração e diga: o meu coração pertence ao Senhor Jesus, e só há lugar para um rei nesse coração. Vamos adorar o Senhor Jesus nessa noite.